Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. É um prazer enorme ter a companhia de quem está nos ouvindo para mais esta investigação. É sempre muito bom estar aqui. E o tema de hoje é, olha, essencial. Hoje o material que a gente tem em mãos toca num ponto que, eu diria que quase todo mundo enfrenta em algum momento, sabe? Uhum. Aquela dificuldade enorme de criar conexões reais. Sabe quando a conversa parece que não engata e fica presa ali na superfície? Ah, total. Fica parecendo uma entrevista de emprego chata, né? Exatamente. E pois bem, o nosso foco de hoje vai direto na raiz desse problema. O artigo que a gente vai destrinchar foca na letra F do método Ford. O famoso método Ford. Isso. Para quem estuda comunicação, Ford é aquele acrônimo bem clássico para família, ocupação, recreação e sonhos. Os 4 grandes pilares de qualquer diálogo, digamos assim. Mas as anotações que a gente vai analisar hoje ignoram completamente o resto e colocam uma lupa exclusivamente no F, de família. Isso mesmo. E a missão dessa nossa análise é entender como a verdadeira conexão humana começa exatamente naquilo que sustenta a nossa identidade. Perfeito. Então, ok, vamos desempacotar isso. Qual é a premissa central aqui? Porque, à primeira vista, perguntar sobre a família de alguém pode soar meio como, sei lá, preencher um formulário de censo demográfico. E esse é exatamente o erro que a maioria das pessoas comete. É a armadilha clássica e as nossas fontes de hoje tentam corrigir isso logo de cara. E como elas fazem isso? A premissa central aqui é uma redefinição total do que a palavra família significa, especialmente no contexto de uma negociação ou de uma construção de relacionamento. Tá, então não é o Estado Civil. Não, de jeito nenhum. O material estabelece que não estamos falando de um dado de IBGE. Não se trata de descobrir se a pessoa é casada, se é solteira ou quantos filhos tem, só para... Só para ter um assunto para puxar conversa, jogar a conversa fora. Isso. A proposta é entender que a família representa a base emocional de um indivíduo. A base emocional. Sim. Quando alguém investiga esse pilar com intenção verdadeira, essa pessoa está, na verdade, acessando o que o autor chama de sistema de decisão. Sistema de decisão. Eu gostei muito desse termo quando eu estava lendo as notas. É o painel de controle que rege as escolhas mais importantes que a gente faz na vida. Mas me tira uma dúvida sobre essa abordagem, porque me pareceu um pouco delicado. Pode falar. Tentar acessar esse painel de controle logo de início não corre o risco de ser um tanto invasivo? É uma boa pergunta. Digo isso porque existe uma linha muito tênue, né, entre demonstrar um interesse genuíno e parecer que a gente está fazendo um interrogatório pessoal. Como é que o material sugere que essa ponte seja construída sem assustar a pessoa? Essa é uma excelente observação. E a resposta está na diferença brutal entre coletar dados e investigar motivações. Tá, me explica melhor essa diferença. O interrogatório busca dados. Perguntas como qual a idade dos seus filhos ou onde seus pais moram. Isso soa bem invasivo mesmo. Afasta as pessoas. Com certeza afasta. A abordagem que o artigo sugere procura entender a influência. O objetivo é mapear valores, prioridades e aqueles medos não ditos, sabe? Os medos que ficam ali nas entrelinhas. Isso. O cérebro humano toma decisões baseadas em emoções e usa a lógica apenas para justificar a escolha depois. A psicologia da decisão explica isso de uma forma muito clara. Assim, a gente compra pela emoção e justifica pela razão. É um clássico. Exatamente. Portanto, entender o sistema de decisão familiar é entender a emoção primária que vai ditar se uma proposta, um projeto ou uma ideia será aceita ou rejeitada. E para ancorar essa ideia de emoção versus lógica, as nossas fontes trazem um exemplo prático que eu achei incrível, focado no mercado imobiliário. Esse exemplo é maravilhoso. Tem uma frase específica aqui nas anotações que eu acho genial para ilustrar esse ponto. A citação é, abre aspas, casa não é metragem, casa segurança, é proteção, é futuro. É muito forte isso. É uma oposição muito clara entre a característica física do lugar e a resolução emocional que ele entrega. Mas como exatamente a gente transpõe essa teoria toda de sistemas de decisão para a prática de vender uma casa, ou, por extensão, vender qualquer grande projeto? Se a gente analisar essa frase sobre a ótica comportamental,
Ela é o resumo perfeito de como justificamos nossas escolhas. A metragem, a quantidade de vagas na garagem ou o tipo de acabamento de uma casa, tudo isso representa a lógica. São os checklists, né? Sim, são os argumentos racionais que a gente usa para explicar uma compra para nós mesmos ou para os nossos amigos. Mas o impulso, a motivação real nunca é o tijolo ou o cimento. É a sensação que aquilo traz. Exato. O que uma pessoa busca lá na sua base emocional é o refúgio seguro para ver a família crescer. É a tranquilidade de saber que os filhos terão espaço, que o patrimônio está garantido para a próxima geração. Ou seja, a segurança e o futuro que são mencionados na frase. Justamente, quando um profissional, seja ele um corretor, um consultor ou até um líder de equipe, entende que a família é a lente através da qual o interlocutor enxerga o mundo, a dinâmica da conversa muda completamente. A coisa deixa de ser uma apresentação de características frias e passa a ser a facilitação de um projeto de vida daquela pessoa. É muito fácil imaginar o contraste disso na prática. Com certeza. De um lado, a gente tem o profissional que aponta para o chão e fala: olha, a durabilidade desse piso de porcelanato é incrível. E do outro lado... Do outro lado tem o profissional que prestou atenção. Isso, o profissional que entende a dinâmica familiar daquele cliente específico e comenta sobre como aquele mesmo piso é ideal, porque não escorrega e é super fácil de limpar quando as crianças estão correndo pela casa o dia todo. É o mesmo produto físico. O mesmo produto, a mesma característica lógica, mas a segunda abordagem dialoga diretamente com o sistema de decisão. É fascinante. O que é fascinante mesmo aqui é que o profissional da segunda abordagem não precisou adivinhar nada por mágica. Ele não leu a mente do cliente. Ele só prestou atenção, né? Ele simplesmente soube decodificar os sinais que as pessoas emitem o tempo todo e o artigo detalha isso brilhantemente. Não se trata apenas de saber que a emoção importa, mas de ter um mapa. Um mapa para traduzir o que informações aparentemente casuais realmente significam. E o material categoriza isso em 3 cenários bem práticos, não é? Sim, 3 cenários muito específicos que funcionam como traduções dessas necessidades não ditas. Vamos falar do primeiro, então. O primeiro deles é quando a pessoa menciona de forma orgânica que tem filhos. E o que essa menção revela? Além do fato meio óbvio de que existe uma criança ali na jogada, o que o framework nos diz sobre o impacto real disso no processo de decisão? Revela que o centro de gravidade das decisões daquela pessoa mudou. Ao mencionar filhos, o interlocutor está enviando um sinal muito claro de que a sua prioridade máxima agora é a previsibilidade. Previsibilidade, interessante. A criança se torna o centro do ecossistema familiar. Então, qualquer decisão, seja comprar uma casa, aceitar uma oferta de novo emprego, escolher um carro, tudo isso será filtrado pela lente da segurança e da estabilidade. No exemplo do imóvel, a pessoa não quer apenas saber se a casa é bonita. De jeito nenhum. Ela tem uma lista invisível de exigências. O trajeto para a escola é tranquilo, o condomínio tem um controle rigoroso de portaria, existem parques por perto para passear no final de semana. Então a menção aos filhos é, na verdade, um código. Um código para eu preciso mitigar riscos. Exatamente isso. É um alerta de mitigação de riscos. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. Pensar em filhos não como um simples dado demográfico lá do começo que a gente falou, mas como uma chave criptografada para a segurança. E o curioso é que essa mesma lógica de ler as entrelinhas se aplica perfeitamente ao segundo cenário que as fontes trazem. Que tem um foco completamente diferente, aliás. Completamente diferente. O material aponta que, quando a pessoa fala sobre pais idosos, o sinal luminoso que se acende na nossa frente não é necessariamente sobre parques ou escolas, mas sim sobre acessibilidade e conforto a longo prazo. Precisamente. Vamos imaginar uma situação super comum. Durante uma conversa preliminar, a pessoa comenta meio casualmente que todo domingo a família inteira se reúne para almoçar com os pais, que já têm uma idade mais avançada. Uma história super simpática, né? Sim, e quem não está prestando atenção ao sistema de decisão familiar vai achar que é só isso, uma história simpática sobre o almoço de domingo. Mas quem entende o método Ford? Sabe que isso é uma diretriz de projeto. A pessoa está comunicando, sem precisar dizer as palavras exatas, que a logística daquele imóvel precisa obrigatoriamente comportar pessoas com mobilidade reduzida. Ou seja, se o profissional tentar impressionar esse cliente mostrando um imóvel lindíssimo,
capa de revista, mas que o acesso principal é feito por uma longa escada caracol, a venda morre ali mesmo no primeiro degrau. Morre na hora. E morre não porque a casa é feia, mas porque ela agride o ecossistema familiar daquela pessoa. A pessoa vai olhar para a escada e pensar imediatamente na dificuldade imensa da mãe idosa para subir aquilo todo domingo. Exatamente. E aqui entra um conceito lindíssimo que as notas abordam, que é a empatia antecipatória. Empatia antecipatória. Como isso funciona na prática? O comunicador que captura esse detalhe sobre os pais idosos não fica esperando o cliente levantar a questão da mobilidade. Ele já ajusta as opções mentalmente ali na hora. E quando apresenta uma solução, ele já destaca um acesso facilitado, um banheiro no andar térreo ou um elevador espaçoso. Ele resolve o problema antes do problema ser verbalizado. Ao fazer isso, ele não está apenas mostrando competência técnica, ele está demonstrando que compreendeu profundamente a dinâmica de cuidado que existe na vida daquela pessoa. E isso deve gerar um nível de confiança absurdo. Brutal. O cliente percebe quase instantaneamente que está lidando com alguém que se importa com a segurança de quem ele ama. Sensacional. Mas, ouvindo você falar, isso me faz pensar em um contraponto bem importante. Até agora, nós falamos de estruturas familiares que envolvem outras pessoas sobre o cuidado desse tomador de decisão, né? Filhos pequenos, pais idosos. Certo. Mas e quando a pessoa não se encaixa nesse molde tradicional? O terceiro cenário apontado no documento aborda exatamente isso. E quando a pessoa mora sozinha? Porque, historicamente, vendas e comunicação falham muito aqui. Falham demais. Acabam tratando quem mora sozinho como alguém solto no mundo, sem um sistema familiar operando nas decisões. Como o material resolve essa aparente contradição? A resolução vem do entendimento de que morar sozinho também é um estado emocional profundo. O material é muito assertivo ao incluir a independência como um valor central do sistema de decisão. Independência, como um valor central, faz muito sentido. Alguém que mora sozinho não está isento de emoções ou de uma base estrutural. A base estrutural dessa pessoa é a autonomia. Entendi. Pode ser o primeiro grande marco de independência em relação à família de origem, a construção do primeiro santuário pessoal daquela pessoa. Ou pode ser uma fase de transição significativa também, não é? Como uma mudança de cidade por conta da carreira, ou aquela reestruturação da vida após um divórcio. Perfeito, esses são cenários clássicos. O que significa que as necessidades não ditas dessa pessoa giram em torno de validar e suportar essa autonomia que ela conquistou ou está buscando. Em vez de escolas ou acessibilidade para idosos, as entrelinhas apontam para outras coisas, tipo praticidade, certo. Muito para praticidade e otimização de tempo. Alguém construindo seu primeiro santuário pessoal provavelmente busca um lugar que exija pouca manutenção. Ou talvez um ambiente que tenha áreas comuns vibrantes que possibilitem a criação de uma nova rede de contatos sociais. É a prova definitiva de que morar sozinho é um dado riquíssimo sobre a base emocional e não uma ausência de família. O ecossistema ali é o indivíduo e as suas aspirações. Sem dúvida. É um jeito muito mais sofisticado de enxergar as pessoas. E independentemente de qual dos três cenários a gente está analisando, seja filhos, pais idosos ou morar sozinho, me parece que o desafio real é como extrair essas informações logo de cara, sem parecer artificial ou invasivo, como a gente comentou no começo. E é aqui que o artigo propõe uma mudança estrutural na forma como nós conduzimos diálogos, tanto profissionais quanto pessoais. Existe uma diferença abismal entre fazer perguntas fechadas e fazer perguntas que convidam à reflexão. Sabemos que a escuta ativa não é bem uma novidade para quem estuda comunicação ou vendas. Isso é meio que o feijão com arroz. Mas o que me chamou a atenção aqui é o contraste muito nítido que as anotações fazem entre a pergunta vazia e a pergunta transformadora. Esse é o ponto de virada da técnica. O texto compara aquela velha tática meio engessada de perguntar "Você tem filhos?", com uma abordagem muito mais sofisticada, que é perguntar como a sua família influencia suas decisões hoje. A diferença estrutural entre essas duas abordagens muda todo o jogo. Você tem filhos? É uma pergunta de resposta binária. É sim ou não. E morre aí o assunto. Exato. Ela encerra o fluxo do diálogo e joga todo o peso de elaborar a conversa para o interlocutor. Ele que tem que inventar o que dizer depois do sim ou não. E pior ainda,
O material lembra que corre o risco de tocar em feridas não curadas dependendo do histórico de quem está respondendo. A pessoa pode estar enfrentando dificuldades para ter filhos ou ter passado por uma perda e a pergunta cai ali de uma forma brusca e sem contexto. É um campo minado se você não sabe onde está pisando. Em contrapartida, quando a pergunta é aberta e ampla, como a família influencia suas escolhas, o controle volta de forma muito respeitosa para o interlocutor. A pessoa fica no assento do motorista. Exatamente. A pessoa escolhe exatamente o que ela quer compartilhar, qual cenário da sua vida é mais relevante naquele momento e em que profundidade ela deseja entrar no assunto com você. Mas há um detalhe crucial aí que eu acho que a gente precisa pontuar. A formulação da pergunta, por melhor e mais empática que ela seja, é apenas a isca, certo? Sem dúvida, a técnica pela técnica não se sustenta. O material faz questão de frisar que o segredo não reside na técnica de perguntar em si, mas sim no que acontece nos segundos seguintes à pergunta. De nada adianta fazer a pergunta mais sofisticada do mundo se, enquanto a pessoa responde revelando seus valores mais íntimos, quem perguntou está lá, mentalmente repassando a lista do supermercado ou já pensando em qual produto vai tentar empurrar na próxima frase. Essa é a essência da escuta que valida a intenção. Quando o foco genuíno se volta para a história que está sendo contada, o profissional deixa de ser alguém com uma agenda oculta. Ele tira a máscara de vendedor a qualquer custo. E passa a ser um parceiro na busca por uma solução. É nesse momento exato que a mágica da conexão acontece. Contudo, é fundamental a gente trazer para a nossa análise um ponto de inflexão muito sério que as fontes destacam com bastante peso. Sim, o alerta ético. Isso. Existe uma regra ética inegociável quando começamos a mapear a base emocional e o sistema de decisão familiar das pessoas. E a gente precisa falar sobre isso. Sim, e é importante abordar isso com a seriedade devida, porque o material coloca um aviso muito contundente. Ele diz: nunca utilize a família como uma ferramenta de manipulação emocional. É uma linha que nunca deve ser cruzada. E isso é algo que a gente vê acontecer, infelizmente, com uma certa frequência, principalmente em discursos de vendas mais agressivos, ou até em negociações corporativas de alto nível, onde exatamente o material traça a linha divisória entre o que é persuasão empática e o que é pura manipulação. A linha divisória reside puramente na intenção por trás do uso da informação. Entender como a base emocional das pessoas funciona confere um poder de influência considerável nas nossas mãos. A informação é poder, né? Sim. E a manipulação emocional ocorre quando essa informação é armada contra a própria pessoa, para criar um cenário de medo ou de urgência artificial, beneficiando exclusivamente quem está do outro lado da mesa. Dá um exemplo prático de como isso acontece. Seria o equivalente a descobrir lá naquela conversa aberta que a pessoa tem filhos pequenos e deliberadamente insinuar que a recusa dela em adquirir um determinado serviço financeiro ou um sistema de alarme de segurança é um ato de negligência parental. Nossa, esse é muito pesado. É o famoso vender pelo medo. É usar o amor e o instinto de proteção da pessoa como reféns para forçar uma transação financeira. É cruzar toda e qualquer linha ética. Um golpe baixíssimo que, além de ser profundamente antiético, destrói instantaneamente qualquer possibilidade de um relacionamento de longo prazo. A confiança vira pó. O texto propõe exatamente o oposto disso, não é? A informação sobre a família deve ser usada de forma exclusiva como uma ferramenta de compreensão mútua. Ferramenta de compreensão, esse é o termo. É o que o autor chama de vender uma solução e não um produto. Quando nós entendemos a dinâmica familiar e os medos reais daquela pessoa, a gente não precisa inventar terrores artificiais. Nós simplesmente alinhamos o que temos a oferecer com a tranquilidade que ela já está buscando ativamente. É o conceito de atuar como um facilitador do bem-estar dela. Vender um produto é uma via de mão única, geralmente focada em bater uma meta de curto prazo no fim do mês. E vender uma solução. Vender uma solução é um ato de colaboração construtiva. Ao aplicar essa ferramenta de compreensão com total integridade ética, o profissional se posiciona ao lado do interlocutor. Os dois olham para o mesmo problema e buscam a melhor forma de proteger e melhorar aquela base emocional. O cliente e o profissional viram um time. Exatamente. Isso constrói uma reputação sólida e gera resultados que se sustentam ao longo do tempo,
indicações, lealdade. É o nível mais alto de inteligência interpessoal no mundo dos negócios hoje. E se a gente dá um passo para trás e olhar para o quadro geral de tudo isso que a gente discutiu hoje, fica muito claro que os princípios desse documento ultrapassam e muito as fronteiras das vendas comerciais ou de corretores de imóveis. Ah, sem dúvida alguma. A aplicação é universal. Mesmo para quem acompanha a gente aqui e não atua em áreas comerciais. Essas lições são imensamente aplicáveis. Pensa bem, nós negociamos ideias, recursos e apoio o tempo todo, todos os dias, seja com colegas de trabalho, com as nossas lideranças ou até mesmo na construção de amizades mais robustas. Tudo é comunicação e conexão. E a habilidade de ler o sistema de decisão das pessoas ao nosso redor é talvez a competência mais valiosa que a gente pode ter em qualquer ambiente, seja social ou corporativo. Faz todo sentido. Quando compreendemos o que realmente importa para quem está do outro lado, seja a busca por segurança daquele colega em um novo projeto corporativo, ou o desejo de independência de um amigo ao assumir uma responsabilidade diferente na vida, a nossa comunicação ganha outra dimensão. Ela se torna mais limpa, não é? Mais empática e incrivelmente mais eficaz. Trata-se de abandonar aquele roteiro pronto e adotar uma postura de curiosidade autêntica em relação à história do outro. É perceber que os códigos estão sempre lá. Eles estão sempre escondidos nas entrelinhas do que as pessoas valorizam e protegem no dia a dia. A gente só precisa aprender a ouvir de verdade. É uma verdadeira aula sobre relações humanas. E para finalizar nossa investigação de hoje com chave de ouro, vale a pena deixar uma reflexão bem instigante com quem nos ouve agora. Essa reflexão final bate forte, viu? Bate, sim. Se esse material todo nos mostra de forma tão cristalina como o sistema de decisão focado na família opera nos outros, vale a pena parar por um segundo hoje e olhar para o próprio espelho. Virar a lupa pra gente. Exato. Quantas das grandes escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, a direção da nossa carreira, a preferência por morar num bairro específico, as rotinas inflexíveis que nós estabelecemos, não são de fato escolhas puramente racionais e lógicas, como a gente adora acreditar e contar para os outros. A gente adora uma justificativa em planilhas. Nossa, adoramos. Mas é algo para se pensar profundamente na próxima vez que a sua justificativa para uma decisão parecer puramente lógica. Será que você não está ignorando que nos bastidores da sua mente é a sua própria base emocional, o seu próprio sistema familiar, ditando silenciosamente o que você considera ser o seu refúgio e o seu futuro? É uma quebra de paradigma até sobre nós mesmos. É entender que a gente também é guiado por essas raízes o tempo todo. Fica aí essa excelente provocação. Bom, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos que estiveram com a gente em mais essa análise aprofundada. E até o nosso próximo encontro.